Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Manas, esse podcast que a gente faz com todo carinho para vocês, que trata de negócios, com estratégia, com essa visão que nesse momento é muito importante. Inclusive, a gente trata de inovação e, sobretudo, de pessoas também. E, nesse sentido, a gente quer falar hoje sobre uma questão que é bem delicada, que é a exigência recente a respeito da norma regulamentadora 1, que vai tratar da prevenção a problemas, a riscos psicossociais dentro das empresas, inclusive as micro, pequenas e médias empresas, que isso está preocupando um pouquinho mais esses empresários, porque, de fato, é uma implementação com alguma complexidade. E hoje, além de doutora Ellen, que já vai dar um oi para vocês, a gente vai receber a Elizabeth Casemira Enobi, que ela tem 27 anos de mercado como empreendedora, ela é palestrante, agente de inovação do Sebrae também, consultora de negócios. Eu a conheci, inclusive, no programa de mestrado da Uninove, no qual eu concluí, né, o doutorado, e ela também está fazendo o doutorado agora. Se formou inicialmente como engenheira de produção, mas também fez especialização na área de gestão de operações e serviços, MBA em serviços de saúde. Então, por tudo isso e muito mais, ela tem aí super competência para dividir um pouquinho desses saberes com a gente. Então, com vocês, antes de mestre Elizabeth, vamos falar com a doutora Ellen, que vocês estão com saudade, que eu sei. Olá, bom dia, tudo bem? É um assunto de suma importância para as empresas, porque, independente do porte da empresa, Rosana, a aplicação da norma é obrigatória, né? A não só a aplicação, mas o treinamento, tanto dos funcionários quanto de quem vai aplicar. A empresa deve contratar um profissional qualificado para poder fazer esse tipo de análise, porque o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais incluiu, com a regulamentação da NR1, incluiu as questões psicossociais. Aí vai vir para o mundo jurídico, com certeza, ainda é uma incógnita, tanto para os engenheiros de segurança, quanto para os técnicos de segurança, tanto para os médicos de saúde e segurança, e também para os advogados, tanto para a parte de quem representa as reclamadas, quanto também pelos reclamantes. Por quê? Como é que vai ser feita essa análise, né, de a questão psicossocial? Se é um problema que foi adquirido dentro do ambiente laboral, ou se é um problema que ele está passando da sua vida social, lá na sua casa, lá com questões internas dele, que diz respeito à vida pessoal dele, não à vida laboral. Então, é um assunto bem complexo, porque como é que nós vamos trazer para uma esfera jurídica essa análise? Porque, na justiça, o trabalhador tem a questão da hipossuficiência. Então, ele é a parte mais fraca da relação do contrato de trabalho. E a empresa tem obrigação na questão de provar via documentação. Não é só dar o treinamento, não é só conversar. Ele vai ter que documentar isso. E essa documentação, o engenheiro de segurança, os técnicos de segurança vão ter que se enquadrar para poder... E médico, né? Eu entendo, tá? Pode ser uma questão isso de conversa para o futuro, que vai precisar de um psicólogo de saúde e segurança do trabalho para ele analisar essas questões. Porque se for comprovado que o problema da saúde mental foi adquirida dentro do ambiente laboral por assédio moral, assédio sexual, cobranças excessivas, síndrome de burnout, aí sim pode ser que a empresa venha a ser responsabilizada juridicamente, né? Se o problema mental são questões pessoais, internas da pessoa, do trabalhador, aí a empresa não pode ser responsabilizada por uma questão que é pessoal, íntima dele, né? Que não tem a ver com o ambiente laboral.
Então, só com a aplicação da lei, aplicação da norma, com o decorrer de um futuro aí, vamos construindo as legislações, a legislação já existe, na verdade, vai ser as jurisprudências, os julgados, as análises, até, né, Elizabeth, os profissionais. Você pode... Não, porque, assim, a gente vê a questão concordo. Não, pode falar. Não, porque eu ia dizer, justamente destacar que, pelo que a Ellen falou, é um assunto bem complexo, não é uma coisa simples, sobretudo em relação a essa linha, que é muito... Não dá nem para dizer que é tênue, porque eu acho que não existe nenhuma linha ainda, né? Separando o que é pessoal, o que é profissional. Então, nesse sentido, é complexo, sobretudo inclusive para as grandes empresas que têm recurso para tentar resolver esse problema, mas, sobretudo, para as pequenas e médias, porque não tem toda essa capacidade de investimento. Então, a Beth, ela é consultora, ela está dia a dia nessa área, em campo, nas pequenas, médias e microempresas, inclusive, né, Beth? Então, ela vai poder falar um pouquinho mais dessa realidade. E uma ressalva também, que o que acontece? Independente do porte da empresa, a legislação brasileira, ela disponibiliza que a responsabilidade é igual para todos. Né? Se é um pequeno empresário, se é um médio empresário, se é um grande empresário, independe, tem que ser aplicada, mas é aí que vem essa situação de uma análise de um administrador, né, de um sócio, de um dono de uma empresa, em avaliar, porque, na verdade, saúde e segurança do trabalho é um investimento. Porque lá na frente, se tu não seguir essas normas, as regulamentações que a legislação brasileira, a CLT, as normas regulamentadoras, as convenções coletivas, acordos coletivos que são realizados em sindicatos, tu vai ter sérios problemas financeiros, porque o processo trabalhista é muito complexo e caro, né? Porque a condenação é complicado para um pequeno e médio empresário. Então, vamos ouvir Beth. Sim, eu concordo plenamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês de estar aqui, de poder estar participando de uma conversa que é totalmente relevante para as micro, pequenas e médias empresas. Eu entendo bem as colocações da doutora, entendo o quanto que hoje nós precisamos cuidar dessa saúde mental, desse acompanhamento desses colaboradores, né? Só que eu trago um contraponto, que é o lado como engenheira de produção de serviços, principalmente, né? Eu trago um contraponto nessa questão, que é quanto mais nós criamos dificuldades, quanto mais nós criamos empecilhos, o quanto que a gente desencoraja empreendedores de estarem abrindo o seu negócio. Então, assim, a pessoa já vai empreender, ela já começa com N dificuldades. Ela já começa com um monte de receio. E, assim, um dos principais receios desses empreendedores são, sim, as ações trabalhistas. E aí, quando você começa trazer para ele essas questões, aí você fala, olha, se ele tiver um burnout, se ele tiver um problema, isso pode ser atrelado à sua empresa, a pessoa vai começar a pensar, tipo, até que ponto que vale a pena eu abrir uma vaga de emprego? Por quê? Porque hoje, quem é empreendedor sabe que a maior parte dos novos, principalmente os novos colaboradores, eles trazem os problemas pessoais para o ambiente de trabalho, é uma coisa que eles não conseguem dividir muito bem. A nova geração que está entrando no mercado, eles não conseguem dividir muito bem. E aí, muitas vezes, nós, como eu falo empregadores, porque eu também sou empreendedora, a gente fica pensando, até que ponto que eu vou me responsabilizar também por questões pessoais, não só da empresa, sabe? Não só da empresa, tipo, até que ponto que eu vou ter que... um exemplo, assim, gente, que é recorrente hoje em dia. Hoje em dia, animal de estimação é membro de família.
E aí, eu já tive colaborador que não conseguiu trabalhar porque o animal faleceu. E aí, tipo, você tem que. A pessoa entrou em luto, a pessoa. E aí, tipo, eu preciso falar para a pessoa: olha, querido, eu preciso que a gente continue a operação. Tipo, então, quer dizer, são questões muito delicadas, Delicadas. realmente. Sim, como é que eu vou. Assim, é um animal, a gente sabe que hoje a relevância que os animais têm para as pessoas como membro de família. Eu tenho dois que, assim, são parte da minha família também, mas, assim, essa pessoa entrou em luto. E Uhum. aí, como é que eu vou chegar para essa pessoa e falar, olha, a gente precisa seguir, gente, sabe? E hoje a maior parte dos colaboradores trazem essas questões para o ambiente de trabalho, e assim, como é que eu vou falar para o empreendedor? Olha, se você falar para ele que você começar a conversar com ele no sentido de você pode ser acusado de então é realmente muito complexa a aplicação dessas novas normas. Uhum. É, às vezes eu vejo que ela traz uma certa receio para quem está empreendendo, sabe? Desculpa. E assim, você está falando da questão dos pets, né? Eu já vivenciei essa situação, de fato, do trabalhador querer uma licença, né? Pedir uma licença para poder acompanhar ao veterinário. E foi delicado porque não tinha como justificar isso de uma maneira legal, né? Lógico, ele poderia usar do banco de horas dele, mas aí ele não queria, ele queria licença. Uhum. E aí a gente teve que explicar que realmente não poderia dar uma licença para o pet, porque tem gente que se apega também muito à planta, que aí tem a mãe do pet, mas tem a mãe da planta. Né? Então, como que a gente vai ceder para um, não ceder para outro? E aí, pior agora, tem as mães e pais de bebê reborn, Ah. né? Assim, agora está muito em alta esse tema, mas eu conheci uma moça, uma senhora, na verdade, há 2 anos. Eu dizia para ela, mana, compra o peixe, compra uma aranha que seja para tu te afeiçoar. Mas não, ela tinha várias bonecas dessas, sabe? E assim, ela saía, tenho que sair cedo porque eu tenho que ir para o shopping para comprar. Isso faz 2 anos, gente. Ela é vanguarda do bebê reborn, assim, sabe? E aí todo mundo achava ela meio, como é que eu posso dizer, como é que fala? Politicamente correto, assim, perturbada? Não. Como é que fala? Eu não sei. Sabe? Mas ela realmente ia pro shopping com a boneca, entendeu? E aí, Ela quem... tinha família, então. Então, ela morava aqui em São Paulo, mas a família dela não era daqui, sabe? Então, mas é um assunto delicado. Quem na empresa vai olhar para essa situação e dizer: essa moça está precisando de um abraço, né? Essa moça está precisando de um colo. Na questão dos pets, eu creio que daqui a um pouco pequeno tempo vai ser regulamentado, viu, nas questões trabalhistas, nos acordos coletivos, porque graças a Deus o direito ele é uma transformação, a sociedade transforma-se, o direito também transforma-se. É um pouco lento, a gente precisa reviver muitas coisas lá do passado, mas culturalmente, mas hoje já tem o direito da mãe socioafetiva, da mãe adotante, né, do pai, as questões das diversidades, a questão da violência doméstica, a mulher que sofre violência doméstica, que não pegue afastamento pelo INSS, mas ela tem um laudo de um psicólogo ou de um médico dizendo que ela precisa de um período de recuperação. Algumas convenções coletivas já trazem esse direito para a pessoa poder ficar afastada sem o desconto na verbas salariais. Eu creio que, em um futuro bem próximo, vai ter uma regulamentação para os pets. Até porque já existe muita legislação que envolve guarda, isso, né? Compartilhamento, a guarda do pet, maus tratos, pensão, já existe. Então, para a esfera trabalhista, eu creio que um momento bem próximo vai chegar. Porque o animalzinho, ele é amor, é carinho, né? Ele dá o amor sem cobrar nada. E existe um movimento grande, né? Existe essa relação, é um membro, sim, da família. Eu não tinha, e aí eu adotei uma gatinha, o nome dela é Nina. E a nossa família mudou. É a pessoa que está passando por
por algum tipo de problema, o animal, ele distrai, ele alegra, ele traz alegria. Então, é uma dignidade da pessoa humana, é o fundamento lá na Constituição Federal, direito também de poder acompanhar o seu animal, ou até filho pet, né? Vai ter até a regulamentação, teve, de documento de identidade de pet. Sim. Então, eu creio que logo, logo vai regulamentar em alguns acordos coletivos e convenções coletivas de um dia no ano, tal. Aí depende, né, de empresa para empresa, de sindicato para sindicato, essas negociações. Mas eu creio que um futuro bem breve vai conseguir regulamentar para quem tem seus filhinhos pets. Eu entendo, doutora, eu entendo, Rô, mas a minha preocupação não é a questão do filho pet, não é a questão de filho reborn, não é a questão de filho planta, tipo, a minha preocupação é o quanto que hoje essas questões são trazidas para dentro do ambiente de trabalho e podem ser responsabilidade do Do empreendedor. empregador. E, Então, Beth, eu assim, queria... dentro da norma que está sendo estabelecida, que aonde o empreendedor ele passa a ser responsabilizado. E eu acho que é certo também, porque eu sei que também tem muito abuso de gestor, de empreendedor. Eu acho que, mas é como a Rosana colocou, a principal dificuldade tá como vai se poder avaliar essas questões. Entendeu? A gente sabe que tem muito abuso, mas assim, até que ponto que a gente vai poder avaliar e como isso vai ser avaliado no micro e pequeno negócio? Ei, Beth, como é que tu Eu acho estás... que esse é o principal ponto. Uhum. E, Beth, como que tu estás percebendo, assim, a recepção desses empreendedores de pequeno e médio porte, no máximo, a respeito dessa nova obrigação? Que agora vai ter, basta ter um funcionário CLT, que aí já era, você vai ter que implementar essas medidas de prevenção, né? No campo, o que eu vejo? Que é muito questão de papel. É mais um papel para se preencher, é mais uma empresa que tem que se pagar. Mas como muitos dos colaboradores não têm o conhecimento do quanto que isso pode impactar na vida deles, de quais que seriam, de fato, as obrigações do patrão, né, do patronal, para estar agindo de acordo com essas questões, então fica muito no papel. Assim, você paga a empresa, que você tem que ter o laudo da empresa, né, que cuida da questão de segurança do trabalho da sua empresa, você paga a empresa todo ano, e é mais um papel que você tem que pagar todo ano e apresentar se aparecer um fiscal. Mas não necessariamente que isso traz um impacto operacional, que traz um impacto que faz uma diferença para a vida do colaborador, que seria o principal objetivo dessas leis. Então, é isso. O que a gente percebe é que não é uma coisa que cai na operação, fica muito no papel. Mas quando a pessoa vai abrir a sua empresa, seja o MEI, por exemplo, ela consegue ter essa noção do quanto de responsabilidade ela vai ter que assumir em relação a essas questões psicossociais do empregado que ela vai poder contratar? Ela abre uma MEI, ela abre uma empresa pequena, e por mais que a gente trabalhe na conscientização dela, muitas vezes ela não tem uma estrutura de conhecimento suficiente para alcançar certas questões. Então, por isso que eu estou te falando, isso muitas vezes fica muito vinculado só do papel, e é uma coisa que, olha, eu tenho uma empresa que fez um laudo que está me respaldando, se aparecer um fiscal, eu tenho essas questões aqui, mas não que, de fato, se traduz em ações. E, assim, existe muita gente que empreende porque tem este sonho, nossa, eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero exercer o meu propósito, eu quero, de fato, fazer diferença no mundo. Mas muitos, eu adoraria ser um concursado, mas o jeito que tem é eu ser empreendedor para eu sobreviver. Então, não é essa questão do sonho,
né? Então vai ter que fazer de um jeito ou de outro, não é questão de medir risco, não é isso, Beth? Exatamente, porque a pessoa, hoje, a maior parte do empreendedorismo que acontece no Brasil ainda é empreendedorismo de necessidade. Então, a pessoa, ela vai para o empreendedorismo sem ter conhecimento, muitas vezes, até domínio da própria área. Ele vai empreender com aquilo que ele tem na mão. Ele vai empreender com a rede de relações dele. Então, essa pessoa, ela vai empreender sem ter uma estrutura adequada e sem ter um conhecimento adequado, principalmente das legislações. E aí, o que que acontece? Ele começa a empreender com aquilo que ele tem, com as relações que ele tem, ele começa a trabalhar, e ele só vai atendendo o que o contador manda. Então, o contador falou que eu tenho que fazer isso. Eu estou fazendo. O contador falou que eu tenho que fazer aquilo. Eu vou fazendo. O contador... Então, ele vai seguindo, mas muitas vezes ele não tem o domínio adequado do que aquilo quer dizer na operação. O quanto que aquelas questões que ele está fazendo de forma automática, porque ele precisa trabalhar, isso se traduz em prática. Então, muitas vezes esse é um trabalho, eu falo do Sebrae, porque hoje eu estou trabalhando com o Sebrae, a gente tem buscado trabalhar com o esclarecimento desses empreendedores sobre essas questões, sobre essas responsabilidades, sobre essas importâncias, né? Mas é muito difícil, porque às vezes os empreendedores deixam essas questões como secundárias, porque ele precisa estar na linha de frente para trabalhar, ele precisa gerar a empresa, ele precisa sustentar a empresa. Então, às vezes, quando ele para resolver essas coisas, ele para, eu vou ter que me atualizar. Tipo, o micro pequeno empresário não vai parar para ler uma legislação e falar, olha, eu preciso fazer isso para o meu negócio ficar vivo porque é um risco para mim. Ele não vai parar para fazer isso. Ele, na verdade, Beth, ele nem entende, né? Ele nem consegue entender não isso. Entende. Não entende. Então, é que nem assim, hoje o Sebrae tem buscado fazer um trabalho muito próximo. Eu costumo dizer que o Sebrae, hoje, ele tem ido muito para campo para buscar estar próximo desses empreendedores, para trazer essa conscientização, para mostrar os riscos, para tentar ajudar, porque a gente entende a relevância que tem esse micro e pequeno empreendedor para o mercado como um todo. Hoje, mais de 50% do PIB nacional é movimentado por micro e pequeno empreendedor. Mais de 50% das vagas de emprego de mercado são relacionadas a micro e pequena empresa. Então, assim, é um mercado extremamente importante, que a gente não pode desconsiderar. Mas até que ponto, de fato, conseguimos criar legislações, normas, que não sejam somente da boca para fora, que sejam aplicáveis para essas pessoas? Até que ponto que a gente consegue fazer com que a população, que esses colaboradores entendam? A gente precisa equilibrar a balança, a gente precisa, sim, ver o colaborador, ajudar esse colaborador, tratar ele da melhor forma, mas a gente não pode esquecer que essa outra pessoa também tem dificuldades. Eu tenho um exemplo, eu sou micro e pequeno empreendedora, eu tenho um único colaborador e a pessoa às vezes tem, vamos supor, resolve ter um bebê reborn, resolve ter um pet, e aí, como é que eu faço? Como é que eu lido com essas questões, às vezes, da pessoa tanto tempo fora da minha empresa, sendo que às vezes sou eu e ela que dividimos o negócio. Sim. Tipo, o empreendedor, no meu caso, vamos supor, faça chuva, faça sol, se eu sou eu e mais um colaborador, eu vou ter que trabalhar, vou ter que abrir, senão não manter meu negócio, não manter a vida do meu negócio. Então, assim, é muito complexas essas questões psicológicas, sabe? Para equilibrar a balança. E, Beth, a gente sabe que daqui a pouquinho tu vai ter um compromisso, né? E tu vai ter que te ausentar. Mas, antes de tu ires, eu queria que tu pudesse esclarecer para a gente uma questão. O Sebrae, tanto o Sebrae como outras instituições de apoio a pequenos e micro e médios empreendedores, eles acabam apresentando
esse início de negócio como um processo um pouco complexo, né? Que a gente sabe que isso historicamente já se diz, já se entendeu até no senso comum que para você iniciar um negócio é preciso que você tenha esse plano de negócios, é preciso que você tenha os recursos necessários para poder empreender, se planeje e, a partir daí, faça essa execução de 1 ano, de 2 anos, a partir daquilo que você planejou. Nós, no programa de mestrado, né, tivemos contato com aquelas teorias que, dentro do empreendedorismo, diz exatamente o contrário, que é possível, sim, você iniciar a partir daquilo que você tem, com a teoria da efetuação e também se virando, né, se virando com aquilo que você tem em relação à bricolagem, tanto seja uma bricolagem empreendedora como uma bricolagem social, mas é possível, sim, que aquela pessoa, ainda que com poucos recursos, consiga ir moldando o seu plano de voo conforme as variáveis que vão se apresentando no caminho. E eu queria saber de ti se o Sebrae, no caso que você está atuando lá mesmo, né, se ele está se preocupando em mostrar para as pessoas que essa complexidade, pelo menos de implementar um negócio, deixou de ser algo tão absurdo assim e tornou viável e já está facilitando um pouco o entendimento em relação a esse empreendedorismo, não só com relação ao risco psicossocial do colaborador, mas também em relação a outros assuntos relacionados ao empreender. E culturalmente também, nós brasileiros somos desenvolvidos na cultura de não prevencionista. Se todo o microempreendedor, antes de procurar um contador, procurasse um advogado especialista na área de direito empresarial ou um advogado trabalhista, doutor, eu gostaria de abrir uma empresa nesse segmento. Como é que é? Qual é as legislações? Mas ninguém procura também, né? Sei porque é caro. Né? Não é barato, como a Beth falou. O empreendedor começa, às vezes, com a cara e a coragem, né? Às vezes, sem 1 centavo no bolso. E o trabalho é a própria mão de obra dele mesmo. Mas, assim, a dica é minha, tá? O negócio vai melhorando, não tire todo o faturamento da empresa, tente guardar um pouco para poder investir em atividade prevencionista, analisar, olha, eu vou contratar um funcionário, não, eu preciso saber a legislação, preciso ver o salário, porque lá na frente eu posso ter problema. Então, é mais barato falar agora, antes, na prevenção, do que quando já está feito. Você, Beth, pode fazer suas análises finais. Eu concordo, assim, doutora, eu concordo plenamente com você em tudo que você está colocando. Eu não desabono em nada a sua fala. Eu acho que o maior desafio que nós temos é como equilibrar essas questões. Eu acho que sim, sabe? Quanto ao apontamento da Rosana, de qual que é o trabalho que o Sebrae tem feito. Então, eu acho que durante muito tempo houve sim esse apego todo às questões de, para começar um negócio a gente precisa fazer assim, fazer assado. Hoje, a gente entende o quê? Que a pessoa precisa trabalhar. A gente entende que a pessoa precisa trabalhar e a gente precisa incentivar, viabilizar com que ela comece. Ela começou a trabalhar, aí onde entra o papel, às vezes, do Sebrae, das empresas estruturantes, né? Que, no caso, a partir do momento que se abre um CNPJ, seja uma MEI, porque hoje o Sebrae tem um trabalho muito próximo das MEIs também, a partir do momento, ele abriu uma MEI, então, como é que a gente vai ajudar essa pessoa a se estruturar? Não é criar barreiras, e sim como fazer com que essa pessoa se mantenha viva. Eu acho que isso é uma das principais preocupações que existe hoje. Como é que a gente vai fazer ajudar com que essa pessoa
que esse CNPJ não morra na estatística dos 2 primeiros anos. Então, como é que a gente vai ajudar ele a entender as legislações? Como a gente vai ajudar ele a entender os riscos? Como a gente pode ajudar ele a entender que se estruturar é uma melhor forma dele poder mapear os processos, ter indicadores e, com isso, ele poder fazer melhores tomadas de decisões, entendeu? Então, hoje, é esse o papel. Buscar fazer, não criar barreiras, coisas que dificultem, mas sim alicerçar essas micro, pequenas, médias e até mesmo os individuais, através das MEIs, a fazerem entender essa realidade. Dele sair do empreendedorismo, da questão só de uma necessidade para gerar uma renda para ele, e sem entender que ele é um empreendedor, que ele tem um papel social, que ele pode buscar crescimento a partir do momento que ele se estruture de uma melhor forma. E que esse papel social dele não é só ele, com a casinha dele fechada no mundo dele, mas sim com cada colaborador. Uhum. E esses colaboradores são, sim, uma responsabilidade dele. Eu acho que é isso, Rô. E as tuas considerações finais? Como que a pessoa faz para entrar em contato contigo, Beth? O que é que tu fazes aí em relação a essas pessoas que estão querendo empreender? Olha, para essas pessoas que estão querendo empreender hoje, eu estou muito focada na linha de estudos para entender melhor como a gente pode estruturar novos negócios a partir de métodos não estruturados. Então, realmente, essa questão de se virar-se com o que se tem, com o que você pode empreender, como eu posso começar hoje, principalmente com as minhas redes de relações, o quanto que eu posso gerar negócio a partir dos meus conhecimentos. Então, eu estou muito focada nessa questão. Eu também sou bastante envolvida com o projeto Ali, onde eu tenho sido agente de inovação. E eu queria deixar para o pessoal que o projeto Ali está com Produtividade. Ele está com ainda o pessoal ainda está em fase de captação. Então, se você é empreendedor de micro e pequena empresa e neste momento tem dificuldades na sua empresa, de qualquer ordem, e precisar de apoio, procure o Sebrae mais próximo de você para poder estar buscando esse apoio. É gratuito, tá, gente? Muitas ações do Sebrae são gratuitas. Então, às vezes, as pessoas têm medo de procurar porque acham que, vou ter que pagar, é mais ou menos. Não, muitas ações, muitos cursos do Sebrae são gratuitos, e o papel, principalmente do Sebrae, é buscar alicerçar, ajudar essas empresas a terem uma vida próspera, uma vida longa, porque essas empresas são de extrema relevância para a sociedade. Então, muito obrigada, muito obrigada. Vai lá pro teu compromisso, arrase, como sempre. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia para vocês, viu? Obrigada, bom dia, Ellen. menina. Tchau. Bom dia, tchau, tchau. E, Ellen, eu queria que tu pudesses agora, de uma maneira um pouquinho mais didática, explicar o que é essa NR1, que, assim, todo mundo ouve falar, diz, não, RN1 é negócio de indústria, é negócio de segurança do trabalho, isso aí é para quem tem uma linha de produção, uma planta produtiva, e isso não tem nada a ver comigo, como a Beth falou. No máximo, é um papel a mais que o contador vai botar lá no meio que eu tenho que pagar. Então, eu queria que tu pudesse explicar em relação a essas normas regulamentadoras, o que elas são. E, ok, tem a importância para o trabalhador, mas eu queria que tu focasse mais assim, na importância para o próprio empreendedor. Por que ele, de fato, tem que se preocupar com isso? Tem, e tem bastante. Por quê? O que acontece? A NR1 ela veio para implantar as questões psicossociais. A pandemia para cá, aconteceu um boom catastrófico no INSS, nas questões de afastamento e aposentadoria ainda não, porque já deu mais quase, acho que sim, o reconhecimento da síndrome do burnout, né? As questões o aumento das questões em relação de saúde mental, em relação à depressão, síndrome do pânico, aumentou drasticamente os afastamentos por esse CID, né?
Então, a partir desse momento, o governo se viu em alerta para poder tentar estudar esse novo. Antigamente, lembra quando a gente vivia um mundo totalmente 100% quase produtivo? Tinha LER, DORT, né? Lesão por esforço repetitivo, aqueles problemas ortoarticulares. Agora, o problema é mais mental, porque as cobranças, tanto no mundo empresarial, tanto no mundo colaborativo, eu vou falar mais do mundo colaborativo, existem funções, um exemplo, gerente de banco que tem que bater meta, pessoal de vendas que tem que bater meta. Às vezes, o superior hierárquico, ele não é treinado para fazer esse tipo de cobrança. E um certo tipo de cobrança feita da forma... Ser líder é uma coisa, né? Ser gestor é outra e ser abusador é outra. As pessoas, muitas, não sabem mandar. E aí começa a humilhar, denegrir. Aí já vem a parte do assédio moral na relação de trabalho. Caracterizado o assédio moral na relação de trabalho, o que aconteceu? O empreendedor deixou de cumprir as obrigações da NR1. Se aquele problema de depressão, síndrome do pânico, foi adquirida em relação ao desenvolvimento laboral da atividade do trabalhador, no exercício, Rosana é minha gerente de vendas. Rosana, tu tem que bater meta. Tu é isso, tu é aquilo, chama palavrão, todo dia uma cobrança excessiva. Bora, já bateu meta, eu preciso de meta, bora, precisa vender, e te cobrando de cada vez mais de uma forma mais agressiva, mais invasora. Hoje tu não vai almoçar, não, vai ficar aí porque tu não bateu a meta. Esse tipo de adoecimento psicológico, abuso psicológico, né, na relação de trabalho, isso adoeceu o mundo, o colaborador. Também tem uma questão de... Isso aqui, que eu observo. A imediatialidade. Corta essa parte. Essa necessidade de estar respondendo tudo ao mesmo tempo. Hoje, às 6h49 da manhã, o meu espírito ainda estava passeando pelo universo, eu ainda não tinha nem acordado, o meu celular tinha uma mensagem de pessoa perguntando sobre processo. Eu acho que está faltando também o bom senso entre as pessoas, sabe? Então, é uma relação bem complexa, bem complexa. Antigamente, eu trazendo um pouco para o meu cotidiano, para a minha empresa. O escritório de advocacia, tu não ia ligar às 7 horas da noite para o telefone fixo. Esquece celular, esquece... até telefone mesmo, quando não tinha mensagem. SMS, agora o WhatsApp, que eu sou desde esse tempo, tá? Não tinha. Você não ia ligar. Não, doutor, ele não está. Está fechado o escritório. Ninguém vai ligar. A não ser que eu seja um criminalista e que eu tenho um telefone que é 24 horas, que aquele vai ter gente para atender. Ok, isso sempre existiu. Mas agora, o trabalho... A gente sai do escritório, a gente sai do fórum, mas o trabalho não deixa a gente, entendeu? Então, isso adoece. Isso está adoecendo a população. Essa cobrança, insistência, mas foi ontem, eu já quero saber hoje. Não funciona assim, calma, para. E, realmente, ele acelerou mais a nossa vida, essas questões aqui. Antigamente, tu mandava um e-mail, tu esperava cordialmente a pessoa responder teu e-mail. Agora, não. Tu manda um e-mail, tu manda uma mensagem para cá, para o celular, para a pessoa. Olha, eu mandei um e-mail para ti agora, responde. Mano, eu nem sei se a pessoa está podendo falar no momento, entendeu? Então, essa constância aceleradora está adoecendo. E isso já refletiu lá nas projeções, nas estatísticas do INSS.
E é complexo. Tem funções que realmente ela vai te dar uma cobrança excessiva. Ela tem, eu creio que quando for fazer o mapeamento de risco do PGR, que vai entrar. Hoje temos o risco químico, o risco biológico, o risco ergonômico e risco de acidente, risco físico. E eu creio que o risco psicossocial, ele vai entrar nessa análise de um engenheiro, de um técnico de segurança, para fazer a documentação, mas o que acontece na Justiça do Trabalho? Existe a teoria chamada primazia da realidade. Se o empreendedor, o empresário, seja ele de uma MEI ou de uma multinacional, ele só mandou fazer aquele documento de saúde e segurança do trabalho e não cumpriu o que diz a norma, o que diz a norma? Treinamento, documentação. Não adianta nada ele ter o PGR e não aplicar. Por quê? Na Justiça do Trabalho, em uma futura contestação, isso estou falando para os empresários, precisa-se de documento. E um dos documentos, lá nos quesitos, quando for para uma provável perícia, vai se pedir ficha de treinamento sobre saúde e segurança mental, sobre assédio relações... moral. Assédio moral é obrigatório. Com a implantação da CIPA-AA, lembra que a gente conversou sobre isso? Sobre assédio moral, assédio sexual e o meio ambiente? Se você não tiver o documento inicial e não tiver o documento de o funcionário tem ciência, o funcionário recebeu o equipamento, da constância desse treinamento, não vai adiantar de nada. Vai ser condenado. Aí tem 2 pontos que eu queria também destacar. Primeiro, tem muito empreendedor que acha que para ele não vai dar nada. Que se quem está gritando é o gerente que lute, porque vai ser contra o gerente qualquer tipo de ação. Porque eu tenho culpa se ele fala palavrão? Eu tenho culpa se ele é grosseiro? Eu tenho culpa? Sim, tem culpa, porque justamente ele só está se virando daquele jeito, muitas vezes, porque o empreendedor diz, olha, 3 meses não bateu meta, é rua. Aí o cara fica desesperado, às vezes, pensando no próprio vendedor, digamos assim, porque sabe que ele precisa daquele emprego, então ele tenta fazer de tudo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é em relação a isso que tu falaste mesmo, da necessidade de se prever esse risco no PGR, né, no Programa de Gestão dos Riscos, porque, por exemplo, tem muito empreendedor que paga até esse serviço, né? Pega lá o documento e aí lá no documento, às vezes, ele nem entende. Aí diz que a luz está no lumen insuficiente, não sei o quê, ele não sabe nem o que é aquilo. Falou que tem que ter e pronto, tem. Agora, imagina, se ele não arruma a luz, se não arruma a cadeira, que é toda torta, se não arruma isso, será realmente que ele vai se preocupar com a saúde mental? Né? A pessoa é sem noção, né, às vezes. O que acontece, como eu falei, né? No momento, pode até passar só aquele documentação inicial, mas ele tendo problemas que tenha que comprovar via judicial, vai, com certeza, quem for defendê-lo vai pedir todo o resto da documentação, entendeu? E aí, em uma perícia também, um engenheiro de segurança do trabalho vai na empresa e vai fazer a perícia, um engenheiro de segurança judicial, tá? Nomeado pelo juízo, ele vai lá analisar e fazer um laudo daquele ambiente de trabalho. E, naquele ambiente de trabalho, o engenheiro ele é imparcial, ele vai analisar o que está dentro das normas e o que não está. E o laudo vai sair. E esse laudo pode ser muito desfavorável para a empresa, entendeu? E, muitas vezes, é muito complicado você contestar um laudo que tenha toda a fundamentação legal e que não tenha documento. E aí a gente chega no outro ponto. Tu estás falando do engenheiro de segurança do trabalho, mas o engenheiro tem competência para avaliar riscos de saúde mental? Inclusive, eu conversei com o meu conhecido, amigo de saúde e segurança, engenheiro, ele falou que realmente ele ainda está analisando como é que vai ser feito. Porque
Precisa ter um conhecimento técnico. Eu creio, e eu, como advogada, eu acho que tem que ter um psicólogo organizacional, um psicólogo voltado para as relações de questões de saúde mental. A ANR prevê enfermeiro do trabalho, um técnico de segurança, engenheiro de segurança e médico, né, de segurança do trabalho. Pode ser que, no futuro, a gente tenha que implantar um psicólogo ou um psiquiatra especialista na área de saúde e segurança do trabalho. Como isso ainda não está Não tá, regulamentado, de repente, até uma própria consultoria, né? Sim, Não é sim. uma coisa tão difícil, tão Sim. inacessível assim para o pequeno, Sim. pagar uma hora de um psicólogo para ter essa orientação, né? Porque o que Psicólogo organizacional, no caso. Também não pode ser qualquer um. não pode ser qualquer um. Tem que ser um profissional especializado para a área laboral, né, empresarial, do ambiente de trabalho. E essa questão ainda é muito complexa. Muito, 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 muito. Porque, como eu falo, a responsabilidade de uma doença desenvolvida por uma questão que foi adquirida no ambiente laboral, eu entendo que vai ter responsabilidade jurídica da empresa. E outra é uma questão emocional. O cara está com problema porque ele se sente feio. Ele está com problema lá, íntimo, é pessoal dele. Ele está com problema no relacionamento dele de um casamento, ou questões sexuais. Aí eu entendo como advogada, tá, que não consiga trazer para o ambiente laboral isso, e não é culpa do empresário. Mas aí aquela história... Aí vai ter que ter um laudo, entendeu? Do profissional para avaliar essas questões. Agora, se foi adquirida no ambiente de trabalho, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma ação trabalhista há uns bons tempos atrás, em 2014. A gerente de uma loja de departamento, uma loja grande, chamava a caixa de cabeçuda. Por quê? Ela se confundia algumas vezes em relação a passar troco. Tinha quebra de caixa, é uma loja de departamento grande, é prevista na convenção coletiva, tudo certinho. Só que ela fazia esse tipo de situação na frente dos outros funcionários, na frente do cliente, entendeu? E a moça ficou constrangida. Essa ação foi até o TST, assédio moral. E eu ganhei. Começou em 2014, essa ação terminou, acho que 2019, antes da pandemia, 2018, por aí. Quando voltou, demorou bastante, porque a empresa recorreu, o que ela pôde, ela recorreu, e ela perdeu em todas as instâncias. Por quê? A gerente... não é uma prática... A defesa da empresa era assim, não é uma prática da empresa fazer esse tipo de situação, porque nós respeitamos o colaborador, mas ficou comprovado com testemunhas e áudios que a gerente, que é a superior hierárquica, fazia isso com a funcionária. Então, como a empresa e a moça tinha reportado ao outro gerente geral e ele não fez absolutamente nada, o que aconteceu? A empresa foi condenada. Outra situação que eu tenho, só que esse aí foi um assédio, foi violência mesmo física, dentro de uma sala de cirurgia, um médico contra um enfermeiro. Qual a cabeça desse médico está para trabalhar e qual a cabeça desse enfermeiro está para trabalhar num ambiente desse? E como é que um hospital, ele foi notificado, meu cliente fez a notificação, relatou tudo o que aconteceu, fez boletim de ocorrência, ele foi agredido, quebrou o nariz dele. O médico deu uma cabeçada nele e xingou ele de vários palavrões. Ou seja, a saúde mental desse profissional, péssima. Né? Péssima. Né? Nem para ele estar trabalhando. Olha só o que risco para todo mundo ser operado por uma pessoa que está doente, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessa, ainda mais numa posição de uma função dessa, agredir um colega de trabalho dessa forma. E aí, por exemplo, assim, nesse caso específico, o hospital é uma pessoa jurídica, o médico também é uma pessoa jurídica, porque o hospital, para se ver livre de muitas obrigações trabalhistas, acaba contratando uma pessoa jurídica.
Então, o hospital pensa, deixa para lá, porque, afinal de contas, o CNPJ é dele. Que deu o jeito dele. Mas não é assim, não é assim. O funcionário é funcionário do hospital. Quem foi agredido, o hospital, ele responde, sim, pela segurança e saúde e bem-estar do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, o que era para ele ter feito? Tomado as atitudes de justa causa ou rescisão de contrato, se no caso o médico for CNPJ, né? Acolhido aquele trabalhador, prestado uma solidariedade, prestado atendimento médico, e nada disso foi feito. Meu cliente foi sozinho para a delegacia, não foi com um representante legal da empresa. O representante legal da empresa deveria ter acompanhado em todo o procedimento, né, criminal. A responsabilidade civil, o meu cliente moveu contra esse médico, e a responsabilidade trabalhista, o meu cliente moveu contra o hospital, que não forneceu um ambiente de trabalho saudável, né? É assim que funciona. E tudo com documentação, gente. Façam, consultem advogado, esqueçam o Google, esqueçam o ChatGPT. Quem tem a formação técnica são os profissionais, é o contador, é o administrador de empresa, é o advogado. Deixem essa cultura antiga de achar que não pode pagar. Coloquem nos custos, né? Dividam isso. Em um futuro, eu não posso agora, mas assim que eu começar a contratar funcionário, eu vou me precaver, eu vou fazer uma consultoria, ver quanto é que é salário, quanto é que eu tenho que pagar de imposto, para depois tu dar teu preço. Porque, às vezes, tu vai participar de uma concorrência, né? Eu falo porque eu já fui empresária, eu já tive empresa de mão de obra, de terceirização de mão de obra, de construção civil, pesada. E tu faz um preço e tu não mede todo esse coeficiente de despesa. A despesa do contador, que chama BDI, benefício de despesa indireta, né? Uhum. A despesa do advogado, a despesa do contador, tudo isso, se tu colocar lá e embutir no teu preço, às vezes, se for bem administrado, dá sim para conseguir trabalhar com um pouco de segurança, tá? Porque, independente de qualquer situação, qualquer pessoa pode buscar o judiciário e, muitas das vezes, se ela tiver dentro da regulamentação, das normas, com a documentação correta, a documentação contínua, só naquela primeira e o resto não, aí não dá, né? Mas dá para ter uma improcedência em uma ação e você sair não tendo que pagar nada. Então, conclui aí com as tuas considerações finais, Ellen, porque há vários tipos de contratação também de advogado, né? Também, a parte do advogado tem a consultoria, tem um parecer jurídico. Doutora, eu quero abrir uma empresa nesse ramo, eu não sei salário, eu não sei o que eu tenho que pagar de imposto. Suas obrigações legais, o advogado faz um parecer e aí instruir o cliente tudo o que ele tem que fazer. Não, agora eu posso pagar, eu quero uma consultoria. Mês a mês, a senhora vem, o escritório que você contratar vem e analisa a documentação, fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, consultoria mensal. Não busquem o advogado quando o problema já tiver uma intimação da Justiça do Trabalho. Procurem antes, né, na prevenção. Prevenção sempre é o melhor caminho, tanto na saúde e segurança do trabalho, quanto na parte jurídica, até na parte, né, da administração, né, Rosana? O planejamento das empresas, das metas de quanto quer de faturamento, quanto almeja de mercado de trabalho, de mercado de negócios. E se quiser tirar dúvida contigo, assim, pode entrar em contato. Pode entrar nas redes sociais. Né? Diz aí. @doutora Ellen Juliana. Ou do Podmanas mesmo, não é? Ou no Podmanas mesmo. Pode mandar direct lá que a doutora responde. Respondo não imediatamente, tá? Mas respondo. E também você não pode ser muito complexa a dúvida, senão vale a pena. Aí é consulta, né? A consulta eu agendo.
Tá bom, gente. Então, assim a gente encerra mais esse episódio. Eu gostaria de pedir também para vocês poderem, além de curtir e compartilhar os nossos cortes, também poder se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é assim que a gente pode fortalecer esse nosso movimento, né? De poder esclarecer aos pequenos, médios e empreendedores, sobretudo, que a gente tem noção de que muitas vezes são esses que têm recursos menores, mas a gente está sempre trazendo temas que podem contribuir com o desenvolvimento do negócio de todo mundo. E, para terminar, eu só queria mesmo lembrar de uma primeira aula que eu tive no curso de administração, que foi de uma psicóloga, e aí eu lembro que ela falou assim: quem tiver aqui, quiser administrar alguma empresa e não gostar de gente, pode se levantar e ir embora. Porque o gestor, o administrador, ele só consegue algum resultado por meio das pessoas. Então, você gostando ou não gostando de pessoas, se você é empreendedor ou empreendedora, é o único jeito da gente realmente conseguir prosperar o nosso negócio. Gostando ou não gostando, a gente vai ter que atender às necessidades dela, e, para isso, é muito importante que se dê, sim, atendimento a elas quando necessário e, sobretudo, importância a essa questão da saúde mental, que é mais que nunca recorrente e está sendo cada vez mais valorizada, não só no ambiente corporativo, como no ambiente pessoal também. É assim que a gente constrói um mundo melhor, com mais gente saudável e mais gente feliz. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.